Instalivros apresenta A Fascinante Construção do Eu, como desenvolver uma mente saudável em uma sociedade estressante. Augusto Cury. Vivemos em um mundo onde as pessoas não conseguem lidar com seu eu e se perdem em suas raízes e neuroses. Talvez, se mudássemos a forma de trabalhar nossos problemas e traumas desde cedo e fôssemos adestrados na forma de enxergar a vida, não teríamos grandes problemas psicológicos a enfrentar ao longo dela. É o que mostra o psiquiatra e psicanalista Augusto Cury ao longo deste livro, que trata exatamente de aprender como nossa mente funciona e como podemos desenvolver da melhor forma uma mente saudável em meio a uma sociedade estressante. Introdução. Se você entrar em um avião de última geração, ficará espantado com a quantidade de instrumentos de apoio à navegação. Mas de que adianta ter mais instrumentos se o piloto não sabe usá-los? De que adianta o eu ter recursos para dirigir o psicológico e o entendimento humano se durante o processo de formação da personalidade não aprende os conhecimentos básicos desses instrumentos, nem desenvolve as mínimas habilidades para operá-los? Ninguém é tão importante quanto os professores na vida. Ninguém é tão importante quanto os professores na vida, embora a sociedade mentalmente doente não lhes dê o status que merecem. Mas o sistema em que eles estão inseridos é ingênuo e estressante. A educação moderna não forma seres humanos que têm consciência de que possuem um eu, e que o seu eu é construído através de mecanismos complexos que deveriam desenvolver funções vitais, e que sem o desenvolvimento dessas funções, ele poderá estar completamente despreparado para pilotar o aparelho mental. E por estar despreparado, será derrotado pelos problemas sociais e pelas crises psíquicas. Um eu mal formado terá grandes chances de ser imaturo, ainda que seja um gigante na ciência, sem brilho, ainda que seja socialmente aplaudido, de viver de migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar, engessado, ainda que tenha grande potencial criativo. Não é possível o eu fugir de si mesmo. Se o eu exercitar a paciência para deixar as emoções angustiantes saírem espontaneamente e seguir em frente, ele cairá na armadilha da autoilusão. A paciência, tão importante nas relações sociais, é péssima se significar a omissão do eu em atuar nas crises psíquicas. Apenas aparentemente elas se dissiparão, porque poderão formar janelas traumáticas com alto poder de atração e agregação. O eu deveria usar instrumentos para enfrentar e reciclar seus problemas emocionais. Mas, infelizmente, o eu é treinado para ficar calado no único lugar em que não se admite ficar quieto. É forçado a ser submisso no único lugar em que não se admite ser um servo. É aprisionado no único ambiente em que só se é inteligente, saudável e feliz se for livre. Lançados para um mundo externo. A educação moderna nos lança para o mundo externo. Conhecemos átomos que nunca veremos e planetas em que nunca pisaremos, mas não conhecemos minimamente o planeta onde todos os dias andamos, respiramos, existimos e nos acidentamos, o planeta psíquico. Se quisermos formar um eu lúcido, dosado, coerente, generoso, ousado, precisamos questionar para onde caminha a educação. Há pessoas que não cresceram em um ambiente saudável e têm uma mente saudável. Mas também há pessoas que tiveram pais incríveis, uma infância maravilhosa e privada de traumas, mas tornaram-se tímidas, pessimistas, mal-humoradas e ansiosas. A base de sua personalidade não justifica um quadro psicológico ruim. Para entender, temos de observar os mecanismos de formação do eu. E para que superem seu psicológico, não adianta tratar uma doença, mas o eu doente, o eu como o comandante da mente. A educação e os mecanismos de formação do eu. No livro de Cury, O Código da Inteligência, ele comenta rapidamente os papéis do eu como administrador da mente. Podemos não ter doenças clássicas estudadas pela psiquiatria, como depressão, depressão bipolar, toque, transtornos obsessivos compulsivos, síndrome do pânico, anorexia, bulimia, psicoses, doenças psicossomáticas, ansiedade,
mas raramente não desenvolvemos defeitos na estrutura do eu. Não é sem razão que 27% dos jovens estão apresentando sintomas depressivos e mais de 2/3 deles, 66%, têm sintomas de timidez. 50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psíquico. 90% dos educadores estão com 3 ou mais sintomas de estresse profissional. 80% das demissões dos executivos não ocorrem por problemas técnicos, mas por dificuldades em lidar com perdas, pressões, desafios e conflitos nas relações com colegas de trabalho. 50% dos pais não dialogam com seus filhos sobre eles mesmos. A maioria dos pais não consegue transferir para seus filhos seu capital intelectual, suas experiências. Eles transferem bens e dinheiro. Por isso, não poucos jovens se tornam torradores de herança, vivem à sombra desses pais. Não são capazes de construir uma bela história socioprofissional. Também não é sem razão que estamos diante de uma geração mais frágil psicologicamente. As escolas de ensino fundamental e médio, bem como as universidades, deveriam funcionar como academias de inteligência para o desenvolvimento das habilidades do eu. Sabemos que há diversas exceções, mas o pensamento das escolas é transmitir ensinamentos para os alunos sobre o mundo exterior, estimular, inserir e ter bom rendimento intelectual que lá no final, quando saírem com um diploma nas mãos, serão atores sociais e profissionais que saberão dirigir bem o aparelho mental. Infelizmente, não é assim que costuma funcionar. As obras-primas da mente humana, como proatividade, flexibilidade, generosidade, solidariedade, adaptabilidade, ousadia, capacidade de libertar o imaginário, raciocínio, intuição, pensar como indivíduo, colocar-se no lugar dos outros, trabalhar frustrações, desenvolver resiliência, filtrar o estresse, debater ideias e gerenciar a ansiedade não são apenas sofisticadas, mas também difíceis de ser incorporadas, entendidas e reproduzidas pelo eu. A inteligência multifocal. Os currículos escolares que nos ensinam a conhecer o relevo, mas não a geografia de nossas mentes, que nos revelam os segredos das minúsculas células, mas não o processo de desenvolvimento do eu, e as armadilhas psíquicas que podem nos traumatizar e nos prender, precisam ser refeitos. É muito mais fácil desenvolver um eu com defeitos estruturais. Radical, extremista, robotizado, fóbico, obsessivo, tímido, inseguro, omisso, dissimulador, intolerante, impulsivo, ansioso, hipersensível, insensível, controlador, punitivo, autopunitivo, com necessidade neurótica de poder, de evidência social e de estar sempre certo. Que psiquiatra ou psicólogo não tem dificuldades em seu campo mental? O problema não é tê-las, mas reconhecê-las. A questão é saber o que fazer com elas. Uma coisa é possível afirmar: quem procurar conhecer os mecanismos básicos da formação do eu terá grande chance de nunca mais ser ou pensar da mesma maneira. As técnicas inadequadas do eu como gerente psíquico. Quantos pensamentos referentes ao futuro ou sobre o passado que colocam marcantes culpas são produzidos pela fábrica psicológica sem passar pelo controle de qualidade do eu? Muitos. E quais técnicas o eu usa normalmente para qualificar os pensamentos e se livrar do lixo mental? As mais ineficientes e inadequadas. As técnicas que o nosso eu usa frequentemente para administrar o psicológico e remover o lixo mental são as mesmas que os primeiros humanos usavam no começo da civilização, e elas são ineficientes ou de baixo nível de eficácia. A. Tentar interromper a construção de pensamentos. É impossível que o eu interrompa a produção de pensamentos, se desligue, até porque a tentativa já é um pensamento em si. O eu é um fenômeno que lê a memória e produz pensamentos numa direção lógica e consciente, como também há outros fenômenos inconscientes a serem comentados, como o gatilho da memória e o alto fluxo, que produzem cadeias de pensamentos, imagens mentais e fantasias sem a autorização do eu.
Concluindo, a técnica de interromper o pensamento é uma atitude infantil de um eu que desconhece o planeta mental. O ser humano pode dirigir uma empresa ou uma nação, mas definitivamente não é fácil dirigir o psicológico, que, à semelhança do planeta Terra, nunca para de se movimentar, mas com um agravante: nem sempre segue a mesma órbita e possui rotas surpreendentes. Não reclame se eu, você ou outras pessoas que o rodeiam são imprevisíveis, ilógicas e complicadas. Isso se deve ao complexo e belo aparelho mental. O problema são os excessos. B. Tentar desviar o pensamento ou se distrair. Desviar ou tentar se distrair para superar o estresse e os conflitos é a pérola das técnicas populares utilizadas pelo eu. É a técnica mais usada por chineses, coreanos, russos, europeus, americanos. Essa técnica tem baixo nível de eficiência. A definição do eu e suas funções vitais. O eu é o centro da personalidade, o líder da mente, o desejo inconsciente, a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos. Há habilidades essenciais que caracterizam o eu. Não basta o eu ser saudável, tem também de ser inteligente e precisa desenvolver suas funções fundamentais. Creio que a grande maioria das pessoas de todos os povos e culturas tem menos de 10% dessas funções bem trabalhadas. Capacidade de autoconhecimento e autoconsciência. Capacidade de escolha e autocrítica. Identidade mental e social. Gerenciar os pensamentos. Qualificar os pensamentos e as ideias. Qualificar as imagens mentais e as fantasias. Gerenciar as emoções. Proteger e qualificar as emoções. Reciclar, como autor da sua história, as influências doentias do sistema educacional, como preconceitos, radicalismos, fundamentalismos. Reciclar, como autor da sua história, os conflitos, perdas, privações e características doentias incorporadas na infância e adolescência. Se uma pessoa tiver um eu saudável e inteligente, com as funções vitais bem desenvolvidas, terá consciência de si e da complexidade da mente e, portanto, jamais se interiorizará ou se colocará acima dos outros. Desvendar a anatomia e a fisiologia do eu é importantíssimo para ser pais melhores, educadores que formam pensadores, profissionais eficientes, pesquisadores mais criativos. Seremos menos deuses e mais humanos, e, como tais, mais conscientes de nossas imperfeições e limitações. Teremos menos necessidade de eficiência social e mais necessidade de completar as pequenas coisas. Seremos menos assaltados pela necessidade neurótica de poder e mais motivados pelo prazer de contribuir com os outros. Julgaremos menos, abraçaremos mais e elogiaremos muito mais. Cobraremos menos dos outros e seremos mais tolerantes. Exigiremos menos de nós mesmos sem perder a eficiência e seremos mais românticos conosco. Seremos mais flexíveis e menos radicais. Seremos menos vítimas das angústias, fobias e insegurança e mais protetores e promotores do júbilo, da liberdade e do encanto pela vida. Consequências de um eu imaturo. Se o eu não se estruturar e não desenvolver algumas de suas habilidades fundamentais, poderá viver esses paradoxos. Poderá ficar doente, ainda que tenha vivenciado o processo de formação da personalidade sem importantes traumas na infância e na adolescência. Será um escravo, ainda que viva em sociedades livres. Viver miseravelmente, ainda que seja rico e possa viajar o mundo. Ser frágil e desprotegido, ainda que tenha guarda-costas e faça todo tipo de seguro. Bloquear a produção de ideias e de respostas inteligentes no ambiente socioprofissional, ainda que tenha um potencial criativo excelente. Ser autodestrutivo, ainda que seja bom para os outros. Poderá causar bloqueios mentais nos seus filhos e alunos, ainda que seja professor bem-intencionado ou pai apaixonado.
sepultando mentalmente. As experiências são registradas primeiramente na MUC, Memória de Uso Contínuo, que é a memória utilizada nas atividades diárias, a memória consciente. Mas as experiências tensas são registradas no centro consciente e, a partir daí, serão lidas continuamente. Com o passar do tempo, à medida que não são utilizadas com frequência, vão sendo deslocadas para a parte periférica da memória, chamada de ME, Memória Existencial. A ME representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral desde os primórdios da vida. São regiões do inconsciente ou do subconsciente que o eu e outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos não utilizam frequentemente. Mas tais regiões não deixam, em hipótese alguma, de nos influenciar. Fobias, humor depressivo, ansiedade, reações impulsivas, inseguranças que não sabemos de onde vêm ou por que vieram, foram emanadas da ME. A solidão do entardecer ou do domingo à tarde, a angústia que surge ao amanhecer ou a alegria que aparece sem nenhum motivo aparente também vem dessas regiões. A ME se torna também um cemitério de sonhos. Adiamos projetos, sepultamos pessoas queridas mentalmente, esquecemos aquilo que nos toca e nos motiva. É importante fazer rever algumas coisas e fazer o exercício e trazer de volta para o centro da sua memória MUC pessoas esquecidas e sonhos apagados. A dança entre a MUC e a ME. ME influencia muitíssimo o eu, mas grande parte dos nutrientes que financiam a arte da contemplação do belo, da autoconsciência, da capacidade de fazer escolha, proteger a mente, filtrar estímulos estressantes, bem como de pensar antes de reagir, imaginar, ousar, intuir e ser altruísta, é extraída da MUC. A melhor maneira de reescrever o passado é reconstruir o presente. Devemos retornar ao passado apenas para reciclá-lo, reorganizá-lo, mas não para nos fixarmos nele. Mas muitos têm um eu que se prende ao passado, que se fixa nos fatos que já ocorreram, seja para se autopunir pela culpa, seja para reclamar do que perdeu. Reclamar e se culpar esgotam a energia do eu, derrotando o seu presente. Nada mais triste do que ser refém da história e nada tão prazeroso quanto ser um construtor de um novo tempo. As gritantes diferenças entre o raciocínio unifocal e multifocal. O segundo grande mecanismo de formação do eu está ligado às classes de raciocínio. Essas classes de raciocínio são relacionadas ao conteúdo dos pensamentos e são classificadas em raciocínio simples unifocal e complexo multifocal. No raciocínio simples unifocal, enxergam-se somente as próprias necessidades. No complexo multifocal, coloca-se no lugar dos outros e também se enxerga as necessidades deles. No raciocínio unifocal, a felicidade dos outros não afeta a emoção. É a fonte do egoísmo. No raciocínio multifocal, contribuir com a felicidade do outro irriga a minha própria felicidade e a fonte do altruísmo. No raciocínio unifocal, desencadearam-se guerras, genocídios, homicídios, exclusão social. No raciocínio multifocal, desencadearam-se as lutas pela igualdade, fraternidade e liberdade. O eu unifocal quer ter o controle dos outros. O eu multifocal sonha em ter de si mesmo o controle. O eu unifocal pune quem erra. O multifocal dá sempre uma nova chance. O eu unifocal recita as ideias dos outros. O multifocal as cria. O eu unifocal obedece a ordens. O multifocal pensa pela empresa. O eu unifocal corrige erros. O multifocal os previne. O eu unifocal impõe suas ideias. O multifocal as expõe gentilmente. O eu unifocal recua diante do caos. O multifocal vê nele uma oportunidade de iniciar uma nova etapa. O eu unifocal curte o fim da trajetória. O multifocal curte o processo. O eu unifocal precisa de muitos eventos para sentir migalhas de prazer.
O eu multifocal explora as insondáveis riquezas das pequenas coisas. As formas de pensamento. O pensamento dialético e o antidialético são as duas formas fundamentais de pensamentos conscientes. Os tipos ou formas de pensamento são, portanto, um importante mecanismo de construção do eu. Usá-los inteligente ou desinteligentemente traz uma série de consequências para a criatividade, solução de conflitos, capacidade de reação, qualidade das relações sociais e intrapsíquicas. Cada um desses pensamentos conscientes tem múltiplas subformas. Eles representam a primeira matéria-prima das mais variadas classes de raciocínio, das simples às complexas, das dedutivas às intuitivas, das lógicas às abstratas. Os pensamentos dialéticos e antidialéticos são os tijolos do conhecimento. Todo conhecimento que produzimos sobre nós mesmos, nossos medos, angústias, prazeres, intenções, segundas intenções e sobre o mundo social, nossos filhos, amigos, atividades profissionais, sobre nosso corpo e sobre o universo físico, é expresso através dos pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos. Há outro tipo fundamental de pensamento, o essencial. Ele é inconsciente e está na base da formação do pensamento dialético e antidialético. Na realidade, ele é o primeiro resultado da leitura da memória. O raciocínio indutivo e dedutivo. O raciocínio indutivo começa com a ideia inicial e tenta generalizar o que é verdade em alguns casos e o que é provável que seja verdade em geral. O raciocínio dedutivo usa a análise sequencial para tirar conclusões e fazer avaliações. Ele é fundamental na produção científica. Quando o raciocínio dedutivo é lógico-matemático, ele está menos sujeito a erros, mas não isento. Quando é psicossocial, pode estar sujeito a muitas falhas. Em situações complexas, o raciocínio dedutivo tem uma abertura de janelas maior do que o raciocínio simples unifocal, porque é sustentado por uma capacidade de observação multilateral dos dados. E o raciocínio indutivo, onde se encontra? O raciocínio dedutivo tem muita afinidade com o pensamento dialético e o indutivo com o pensamento antidialético. O raciocínio abstrato. O raciocínio abstrato é a classe de raciocínio mais íntima e mais fechada do eu. Ele envolve a classe multifocal e indutiva, mas é classificado separadamente devido à sua arquitetura e natureza específica. É, ou deveria ser, a ferramenta intelectual básica do eu para se conhecer, se observar e se mapear. O raciocínio abstrato contribui para desenvolver o eu, e depois de formado, o próprio eu se torna uma fonte excelente dessa classe de raciocínio. Não é possível viajar para dentro de nós mesmos de maneira inteligente e navegar na emoção de maneira saudável sem desenvolver um raciocínio abstrato profundo. Navegar é preciso, estressar-se e afogar-se, não. Eu, construtor e reconstrutor. A existência humana é um labirinto complexo. Num momento estamos sorrindo, em outro chorando. Numa ocasião somos aplaudidos, em outras esquecidos. Num momento somos heróis, em outro fracos. Numa temporada somos imbatíveis, em outra derrotados. Não se pode controlar isso. Mal conseguimos controlar os altos e baixos que nos envolvem, como o tempo, emoções, pensamentos, motivações. Ninguém tem um eu totalmente saudável. Ninguém está preparado para todos os eventos da vida. Quem acredita que está preparado, provavelmente está enfrentando um momento de saúde e heroísmo. Desconhece o labirinto da existência. Uma coisa é certa: tudo é incerto. Há curvas inesperadas em toda a trajetória existencial. Ricos e miseráveis, intelectuais ou não, são todos espectadores de um mundo que não dominam completamente. Numa existência cheia de surpresas, procurar dentro de certos limites ser autor de nossa história é fundamental para a saúde mental. Ser autor da nossa história não é ser imbatível, nem ter uma vida coroada de sucessos. Não é ter uma emoção continuamente saudável, nem deixar de experimentar crises psicossociais.
Não importa a dor ou o problema enfrentado, o importante é atravessar com dignidade os terrenos psíquicos, procurando escrever nessa travessia as histórias mais importantes de nossa personalidade. É ter um eu que sai da superfície intelectual, liberta o pensamento imaginário, mergulha dentro de si e mapeia seus conflitos para se autoajudar e conhecer. Um eu que cobra menos e abraça mais, que não ama excluir, mas é apaixonado por apoiar, inclusive a si mesmo. Insta Insights. É importante desde cedo saber trabalhar o nosso eu psíquico para não sofrer com problemas psicológicos futuros. Os pais e as instituições de ensino devem aprender a trabalhar a área psicológica para ter alunos com desenvolvimento mental saudável. Aprender a se conhecer internamente mudará toda a nossa forma de ver, agir e interagir com o mundo ao nosso redor. Nunca é tarde para conhecer nosso eu e trabalhar de forma consciente e assertiva para mudar ou evitar nossos problemas psicológicos. Devemos levar as dificuldades e problemas da vida como oportunidade de mudar de forma saudável os rumos da nossa mente. Neste livro você aprendeu que é importante fazer uma análise do nosso eu para poder identificar possíveis problemas psicológicos ou reverter alguns problemas já instalados em nossa mente. Precisamos estudar e aprender os mecanismos da nossa mente a fim de direcioná-los da forma certa para uma mente futuramente mais saudável. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Armadilhas da Mente, Augusto Cury.